Bom dia, estudante! Continuando aqui, vamos entrar agora em radiciação e eu quero comentar com você a sacada da radiciação, a parte da propriedade, para você entender como que funciona, o que é uma radiciação, o que é um radical, beleza? Para começar, eu quero que você entenda, quero que você relembre comigo, lá na definição que a gente fez antes, no módulo anterior, né, no vídeo anterior, na parte de potência, tá? Aqui é basicamente, a ideia de radical é basicamente que o inverso da potenciação. E, Renato, como assim? Traduz para mim. A questão da estrutura de um radical é basicamente essa, tá? É assim que a gente representa um radical. O cara que está dentro, a gente chama de base, né, ou radical. E esse númerozinho que aparece em cima, né, do radical dentro, né, do lado de fora, a gente chama de índice da nossa raiz. E Renato, qual é a função desse índice no nosso problema, na nossa questão? O bizu é o seguinte: toda vez que você tiver um radical n de uma base A, você quer dizer simplesmente o seguinte, exemplo, você quer dizer, a pergunta que ele está te fazendo é a seguinte: qual é o número, tá? Qual é o número que elevado n vezes me dá um resultado A? Essa é a pergunta. Então, traduzindo numericamente para você, vou botar aqui, tá bom? Isso aqui tem que dar um resultado K. E aí, numericamente, vamos pensar, raiz quadrada de 16. O que ele está te perguntando? Ele está te perguntando naturalmente qual é o número que, multiplicado por ele mesmo duas vezes, nos dá 16. É basicamente o inverso da ideia de potenciação. Porque na potenciação, você tem a base, você sabe qual é o número que você vai multiplicar por ele mesmo e você sabe quantas vezes você vai multiplicar. Lembra? Aqui na radiciação é um pouco diferente, é meio que o inverso. Porque aqui agora ele está te dando a quantidade, porém não está te dando o cara que vai se repetir, o cara que vai ser multiplicado por ele mesmo várias vezes. Aqui na radiciação ele te dá já o resultado, 16. Então qual é o cara? E tem que existir apenas um no nosso caso. Qual é o cara que multiplicado por ele mesmo duas vezes nos dá 16? Pegou a ideia? E aí você tem que pensar, bom, eu multiplico quem por quem para dar 16? 4, né? Pode ser? E aí, ó, 4 vezes 4 nos dá 16. Por isso que a raiz quadrada de 16 vale 4. Ficou claro? Deu para entender? Vamos ver mais uma? Tá? É bem simples o conceito. Raiz cúbica de 8. E aí? E agora de novo, qual é a pergunta? Eu quero saber qual é o número. A resposta é o seu número. É o número que vai ser multiplicado por ele mesmo. É a base da potência. Grava isso. Esse cara que aparece na resposta é a base da sua potência, lá em potenciação, tá? Agora aqui a resposta não é o resultado de quanto vai dar o produto, tudo bem? Aqui a resposta é a base. Qual é a base que me dá aquele resultado? Qual é a base que, multiplicado por ela mesma, 3 vezes me dá como resposta 8, beleza? E aí vamos lá. Por quanto que eu consigo multiplicar um cara 3 vezes para chegar em 8? Bom, 1, se a gente fizer 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. Se a gente fizer 2 vezes 2 vezes 2, quanto vai dar? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, a nossa resposta aqui é o 2. Porque quem você multiplicou por ele mesmo 3 vezes para chegar no resultado 8? O 2. Ficou claro? Viu como é que é fácil? Tudo bem? Certinho? Ok. Vamos ver mais uma? Raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27. Mesmo esquema. De novo, qual é o cara que multiplicado por ele mesmo 3 vezes me dá 27 como resposta? O 2 já não é, porque o 2 me dá 8. Se a gente pensar o 3, por exemplo, vamos lá? 3 vezes 3,
9. 9 vezes 3, mais uma vez, 27. Show de bola? Então, a nossa resposta é o 3. Ficou claro, gente? Tudo bem? Viu como é que é simples? Isso é radiciação, tá? E agora a gente vai dar uma pausa rapidinho e eu vou entrar agora no próximo quadro com as propriedades, tá ok? Continuando, voltando aqui então em propriedades. Meu querido aprovado, cuidado, muita gente erra isso. Muita gente erra o arroz com feijão, mas aqui você vai ficar craque no básico, você vai ficar craque no arroz com feijão, porque é isso que vai fazer a grande diferença, tá? Presta atenção no seguinte, nas propriedades eu quero tocar em algumas com você. A primeira, a gente vai afirmar que a raiz bésima, e para você ler o radical, já vou te dar o bizu, tá? Você simplesmente coloca a letra referente que está no índice, B ou N, e depois você acrescenta a palavra ésima. Simplesmente. Então, se o seu índice é B, então ela é uma raiz bésima. Se a sua raiz é N, então ela é uma raiz enésima. Se ela tem um índice X, então ela é uma raiz xésima. Eu sei que parece um pouco estranho, mas vai ficar assim, tá bom? Mas não se preocupa nessa questão de leitura não, é mais para você ter mais conhecimento, tá? E aí, fique esperto no seguinte, raiz de B, bésima, x elevado a A. Você consegue transformar um radical em uma potência. Renato, como? É muito simples. Basta você analisar o seguinte, segue o passo. O cara que vai estar em cima da sua base, eu vou botar aqui de novo. Olha aqui. X A de B. Raiz bésima de x elevado a A. Como que você vai fazer? Muito simples. O cara que está em cima da base é quem? A. Então ele vai continuar em cima da base. Você vai repetir a base e vai repetir o cara que está em cima da base. E aí você vai transformar, assim que você tiver radical, as potências que você transforma são potências de expoente fracionário. Grava essa expressão, grava essa frase. Sempre que um problema falar para você, seja uma potência de expoente fracionário, ou você esteja vendo aquilo, caso você esteja vendo uma potência onde o expoente não é mais um número normal, por exemplo, vou botar aqui, por exemplo, 5 elevado a 3, mas se ela for agora 5 elevado a 3 sobre 2, isso aqui já é diferente. Isso aqui significa para você um radical, ok? E aí, para você transformar, você vai fazer isso aqui. Repete a base, base x, base x. Quem está em cima da sua base x? Quem é o expoente dela? A, certo? Então, o que você vai fazer? Na fração, lá na fração, você vai colocar quem está em cima da base, vai continuar em cima na sua fração. Então, você vai vir aqui, A, lá em cima. Tudo bem? E quem fica embaixo na fração, Renato? Quem é o meu denominador? É o índice, tá? É o índice. Então, seu índice fica como denominador. Então, dizer raiz B, bésima, de x elevado a A é a mesma coisa que x elevado a A sobre B. Viu como é que é simples? Grava assim, quem está em cima da base continua em cima e o índice vira denominador. E quem fica embaixo é o índice. Simples assim, tá? Vamos ver aqui como é que ficaria o 5 elevado a 3 sobre 2? Repara, quem é a base? 5. Então, ó, 5 é a base. Quem está em cima da base? 3. Então, ela continua em cima. Sim ou não? Lembra que na matemática é um caminho, é uma via de mão dupla. Você tem que saber ir e tem que saber voltar. Não adianta nada você aprender um processo só para transformar de radical para potência. Você precisa saber também passar de potência para radical, tá? Fique esperto. E aí, ó, 5, quem está em cima da base? Quem está em cima na fração? 3. Então é ela que fica em cima da base, é ela que continua em cima da base. 5 ao cubo. E o índice é quem? É o nosso denominador. Então tá lá. Raiz e o nosso índice é 2. Então 5 elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que
raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Deu para entender? Viu como é que é fácil? E aí, ó, eu já fiz o exemplozinho aqui, tá? Vamos fazer mais uma diferente para ficar aqui bonitinho? Vamos pensar. 2 elevado a 3 sobre 5. Ok? Ó, como que eu transformo isso para radical? A galera geralmente tem dificuldade para passar de potência para radical, tá? Então, ó, vamos fazer aqui. Quem é a base? 2. Repete a base. Sempre repete a base não muda. E não esquece que você não está alterando nada, tá? Você sempre vai ter que manter a igualdade. Reparou? A igualdade sempre vai acontecer, você não está mudando nada. Você não está mudando o resultado de nada, você apenas está mudando a representação, como aquilo é expresso na matemática. Tudo bem? E aí, ó, vem, base 2. Base 2. Quem está em cima do expoente? Quem está em cima na fração? 3. Então, 3 é o nosso expoente. Grava assim, quem está em cima continua em cima. Em cima de quem? Da base. Ok? E o cara que é o nosso denominador, agora vira o nosso índice. Então, dizer 2 elevado a 3/5, 3 sobre 5, é a mesma coisa que dizer raiz quinta de 2 ao cubo. Tudo certo? Legal? Viu como é que é fácil? Show de bola. Exemplo 2, propriedade 2, nos diz o seguinte, que a raiz enésima de x vezes a raiz enésima de y, isso é exatamente igual a raiz enésima de x vezes y. Renato, como assim? Presta atenção. Sempre que em radical, você só pode multiplicar radicais que tenham o mesmo índice, tá? Ó, índice n, índice n. Renato, se os índices forem diferentes, posso multiplicar? Não, infelizmente. Eles vão ficar na forma de produto. Tranquilo? Você só pode multiplicar e colocar todos dentro do mesmo radical se forem produtos de raízes de mesmo índice, tá? Raiz enésima de qualquer coisa vezes uma raiz também enésima de outra coisa. Aí sim, eu posso colocar esses caras juntos se os meus índices forem iguais. Exemplo. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 3. Posso multiplicar isso? Com certeza. Raiz de 5, qual é o índice? 2. Raiz de 3, qual é o índice? 2 também. Grava, você só pode multiplicar raízes se tiverem mesmo índice, tá? Então vem. E aí você vai colocar todo mundo dentro do mesmo radical, ok? Radical de índice 2. E dentro você faz o nosso produto, tá bom? 3 vezes 5. Tá aí. Que dá 15, né? Raiz quadrada de 15. Deu para entender? Viu como é que é simples? Show de bola? Terceira propriedade. Raiz de x mais a raiz de y é diferente da raiz de x vezes a raiz de y. É a propriedade de cima, né? É só para te provar uma diferença que a galera também confunde bastante. Porém, você não vai confundir. Quando você multiplica radicais, grava essa, quando você multiplica radicais que tenham o mesmo índice, isso é diferente de você somar esses radicais, mesmo eles tendo o mesmo índice. Deu para entender? Porque fica diferente o resultado e eu vou te mostrar na prática. Vamos pensar em dois valores? Olha só. Essa aqui é 1, essa aqui é 2, 3. Vamos fazer exemplo? Raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de... Deixa eu apagar isso aqui. Raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 4. Pode ser? Olha só. Vamos ver se isso aqui
é igual ou diferente a raiz de 9 mais a raiz de 4. Será que é igual? Será que é diferente? Pessoal, só fazendo uma ressalva, tá? Cuidado, se não estiver aparecendo nada entre suas raízes, você continua fazendo multiplicação, tá? Por exemplo, raiz de 3, raiz de 2. Quando estiver aparecendo dessa forma, cuidado, tá? Só uma observaçãozinha aí, você está multiplicando, ok? Tudo bem? Ok? E vamos lá, relembra comigo. Raiz de 3 vezes raiz de 2, 3 vezes 2. Por que eu posso multiplicar? Porque meus índices são iguais. 3 vezes 2, 6. Tudo isso dentro da minha raiz quadrada. Tudo jóia? Beleza? Vamos continuar aqui? Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. Tá certo? Ficar bonitinho? 3. Depois, na primeira é multiplicando. Depois, raiz de 9, 3, agora somado com raiz de 4, que é 2. Agora vamos lá, vamos discutir isso aqui. 3 vezes 2, 6. Do outro lado, a gente tem 3 mais 2, que nos dá como resposta 5 unidades. Brother, me fala o seguinte, 6 é igual, maior ou menor ou diferente de 5? É diferente, né? Então, a questão aqui nos diz, né? Conseguimos provar que a multiplicação entre raízes é diferente da soma dessas raízes. Tudo bem? Então, cuidado, não é a mesma coisa, tá? Sem contar que você só consegue verdadeiramente somar raízes quando você sabe quanto vale o resultado delas, tá? Por exemplo, raiz de 3, sozinho você não sabe quanto vale. É diferente de uma raiz de 4, né? Que é uma raiz exata. Raiz de 9, raiz de 25, tudo bem? Se você tiver raízes, se ele estiver pedindo para você raízes de números que não são raízes exatas, né? Que são números que não sejam números irracionais, tá? E essa pincelada a gente vai ver depois em um apêndicezinho, num bônus que eu vou te dar, tá? Só de conjuntos numéricos. E aí você vai perceber que tem casos que dá para tirar a raiz e tem casos que não dá para tirar a raiz, tá? Mas eu quero que você entenda já de início, que fique bem claro na sua cabeça, é o seguinte: multiplicar raízes é diferente de somar raízes, tá bom? E você só pode, verdadeiramente, você só consegue somar raízes e achar um resultado inteiro, um número real, para falar melhor, um número real, um resultado real, você só consegue que isso aconteça, você só consegue fazer isso acontecer quando você tem essas duas raízes que você está somando, quando elas forem reais. Raiz de 9, raiz de 4. A raiz de 9 é 3, a raiz de 4 é 2. E aí sim você consegue somar normalmente, tá? Mas fique esperto nessa questão da diferença de multiplicar ou somar, tá bom? Porque é totalmente diferente, tá ok? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.